Bom dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Preparem-se para entrar em mais um portal do nosso queridíssimo Podiverso. Aqui, o Degustando Séries, né? Nosso quadro especial focando nas séries. E a gente volta aqui, depois de pular uma semana, para falar sobre Monarch, né? A segunda temporada da série, focando aqui nos episódios 3 e 4. Vamos deixar aí o episódio 5 para a semana que vem, para quando vier o 6. Então a gente vai aproveitar que nesse começo a gente fez de 2 e vamos seguir com essa forma aí, falando aqui de 2, na semana seguinte em 2, para depois tudo dando certo a gente focar em episódio semanal até o final da temporada. Então eu falo, nós, é óbvio que eu não estou sozinho aqui, se estou falando de Monarch, a primeira temporada inteira comigo e a segunda, nosso queridíssimo Rafael Vandroy. Fala galera, beleza? Muito prazer estar aqui de novo com vocês, falando de mais uns episódios, né? Que hoje vamos falar de 2, de Monarch, série da Apple TV. Como eu já disse várias vezes aqui, né? Em outras séries que a gente falou que é da Apple TV, a Apple TV não deixa a desejar em qualidade. É absurdo. Eu sou puxa-saco da Apple TV, já vou falar. A qualidade das séries da Apple TV são demais. Demais, demais, demais. E é isso, estamos aqui para falar com vocês sobre essa série aí que tá dando algumas explicações do universo do Godzilla, né? Do Godzilla, do Reino dos Monstros, King Kong, essa parte dos Titãs inteira. Então, para quem ainda não assistiu, aconselho vocês assistirem, que é muito boa. Exatamente. Para você que tá vendo aí, esse episódio está sendo numa quarta-feira. Mas por que vocês não estão indo na terça? Porque a partir de semana que vem, nas terças-feiras, nós teremos uma nova série, começando aqui no Degustando. Ela iria começar esta semana, mas eu farei ela com o Rodrigo. O Rodrigo não conseguiu, né, gravar. Então semana que vem a gente vem já para falar dos 2 primeiros episódios dessa série, que eu acho que quem conhece a gente aqui no Degustando já sabe qual que é a segunda temporada de Demolidor Renascido. Então, a partir de semana que vem, Rodrigo e eu, a gente começa a falar aí pra vocês. Então, se preparem que semana que vem já tem 2 episódios de uma vez, né, dessa nova temporada aí. Antes, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, multiverso.dageek, bastante coisa saindo, Multiverso Expresso saindo lá diariamente. E aqui, Podiverso da Geek no seu agregador favorito de podcast. Você vai encontrar, além do Degustando Série, vários outros episódios, né, passando de nível offline. O nosso novo podcast aqui é focado em games, mas no caso em games, board games, RPG e card games, né? Léo e Lola lançaram na segunda-feira agora o segundo episódio para vocês. O primeiro episódio deu muito bom, ficamos felizes aí com o feedback de vocês. E escutem todos eles, passando de nível, Subarashi e o Cine Geek. Certo? Então agora sim, bora lá, vem vinheta. Degustando séries. Então é isso, Rafael, quem ficou aqui tem spoiler, né? Tem spoiler, vamos falar de 2 episódios de uma vez, não tem como. A gente vai unir os 2 episódios, né, em comum aqui, com alguns tópicos que a gente vai falar. Então, vocês vão ver que a gente vai dar uma misturada nos 2 assuntos ao mesmo tempo. E a gente deixou algumas coisas lá pro final, né? Eu meio que cantei na semana retrasada, quando o Rafael e eu falamos dos 2 primeiros episódios, em referência a Kate e tudo. Então vai chegar lá no fundo. Lá quase pro final a gente vai chegar nessa parte, vou deixar mais pro final, né? Vamos começar falando sobre outras coisas aqui. Primeiro, Rafael, vamos falar aqui sobre a família Randa. Vamos falar sobre os pontos que pegaram os 2 episódios, né, dessa família feliz. O erro do passado da mãe com o erro do filho do futuro, que são basicamente os mesmos erros e um querendo brigar com o outro, né? Cara, é o remendado falando rasgado, né? É tipo, teve uma cena, foi no episódio 3, sabendo, né, que o Kentaro é filho de uma mãe e a Kate é filho de outra mãe. Sei, isso. E ela foi questionar o Hiroshi, perguntando pra ele
se ele era viúvo, se ele tinha se casado de novo, enfim, que ela não sabia o que estava acontecendo. E deu pra ver que ela meio que desaprovou um pouco ali a atitude do filho. Ah, você aprovou muito, né? Mas, Não um pouco. mas, durante o episódio, a gente vê uma coisa muito interessante com relação a Keiko. Que a fruta não cai muito longe da árvore, tá ligado? Não cai muito longe da árvore. É alguma coisa que a gente falou a primeira temporada inteira, né? Exatamente. Então, tipo, é um querendo corrigir, é tipo, falar do outro, do erro do outro, só que nenhum dos dois tem propriedade pra acusar o outro, falar mal do outro, entendeu? Porque os dois cometeram exatamente os mesmos erros, cara. Então, gente, aí a gente entende um pouco o porquê que o Miranda largou o filho com 11 anos, né? Não é filho biológico dele, Uhum. mas é como se fosse, né? Largou ele com 11 anos aí com outros familiares para seguir a rota migratória dos Titãs. É Isso. porque, como perdão a palavra, ele ficou puto a hora que ele leu a carta que a Uhum. Keiko escreveu pro Lixol. Sim. Literalmente confessando tudo, né? Que eles tiveram uma noite de amor, que ela amava ele, mas o coração era do Bill, que não sei o quê. Eu não tiro a razão do cara, né, pô? O cara saiu pra ver a rota migratória enquanto ela tá vendo outra rota, né? Então, É é complicado, né? complicado. É, ele pega uma obsessão, né, mano? Ele sai. É um colapso emocional junto com a obsessão que faz ele largar e ele começa a caçar, né? Todas as questões. O que vai levar a gente depois lá, anos depois lá na frente, no filme da A Ilha da Caveira, né? Exato. Só que aí tem um ponto que eu acho interessante. Você viu lá que apareceu o ano, a Ilha da Caveira, se não me engano, em 72, 73, por aí que acontece o Isso, eu filme. sei que é 70, agora exatamente eu não vou lembrar qual É, em que é não. 72, 73. Na série, no filme, quer dizer, o Bill Randa tava velhão. No É, filme o da ator Ilha que da Caveira. faz o Fred Flintstone, né, velho? Ele tá muito velho. Já o ator que faz o Bill Randa na série aparece em 72, a última imagem dele é em 72, né? Ele andando lá na. Eu acho que deve ser a Ilha da Caveira já, o lugar Deve que ser ele tá. ligação com o filme, só que daí existe a Exatamente. mudança do ator, né? E, tipo, envelheceu pouca coisa com relação à série. E que o que tem mais juízo, né? Que tem mais sentido, na verdade. Sim. Mas é estranho, né? É estranho. É bem estranho você ver essa discrepância. É, eles podiam ter pego um ator que lembrasse um pouco mais o ator do filme. É, Podia ter pego um pouquinho, porque, de fato, assim, a série, a última aparição dele ali na série mesmo, sem ser os flashbacks, né? Quer dizer, sem ser o flashback do flashback, é em 59. E a Ilha da Caveira, se fosse 72, é uma diferença de 13 anos. Em 13 anos, ele não vira aquele personagem do filme, entendeu? não. Aquele Esse lá era uns ator que tá 20, aqui. 30 anos ali, velho. Exato, ele não vira. Então, eles podiam, sabe? Podiam ter escolhido um ator que lembrasse um pouco mais do filme, assim, certeza, sabe? Mas é isso, né? Faz parte também. Né? A gente entende alguns pontos, assim. Mas basicamente a gente tem essas duas questões sobre a família, né? Nesses dois episódios, assim. Que vão culminar ali mais no final, quando o Hiroshi encontra a carta, né? Que ela mandou pro Exatamente. Lee, ele lê e ele sai todo furioso. E inclusive é assim que acaba o quarto episódio. Então a gente vai ver todo esse questionamento aí da tal queda da família Rand acontecer no quinto episódio, né? O que vai culminar nesse ponto. Mas é interessante a gente ver essa hipocrisia de ambos Exato. eles quererem dar a lição pro outro, sendo que, pô, você vai falar de mim, sendo que no passado você basicamente cometeu Mesmo algo, erro. né? Cometeu o mesmo erro e tal. Então, cada um tem ali o seu porém. Então, tipo, acho que deviam ter uma compreensão maior entre os dois, né? Mas faz parte também, né? Seguindo assim, Rafael, tem uma coisa agora que eu acho que é interessante, que liga a gente futuramente aos filmes, que é a Apex Cybernetics, né? Basicamente aqui, esses dois episódios, né, o 3 e o 4, eles mostram pra gente a grande ameaça humana, né? Vamos botar humana. Da segunda temporada é a Apex. É o grande ponto, assim, de força que a gente Exato. tem. Com várias coisas que acontecem no 3 e no 4, né? O roubo da pesquisa do Hiroshi, o segredo em relação ao Titanex, o que eles estão fazendo, qual que é a real intenção deles ali. Então, a gente vê com muito mais força nesses dois episódios a Apex agir ali.
Bom, é isso, cara. A Apex, finalmente a gente tá vendo a Apex colocando as garrinhas pro lado de fora, né? As garrinhas pra fora, e a gente vê uma certa autoridade das pessoas da Apex, né? É como se fosse uma empresa contratada que, pelo que deu a entender, que tomou conta ali daquela estação da Monarch, mas que assumiu com uma total autoridade ali, que sobrepujou a Monarch, que é o que futuramente vai ocorrer, mas assim, mostra um pouco, né, principalmente depois, a gente não vai comentar aqui do episódio 5, mas na próxima semana iremos falar sobre o episódio 5, mostra um pouco o que a gente vê nos filmes, né, só que nos filmes a Apex já tá consolidada, já tá dominando Isso. tudo, né, mas a gente vê o surgimento daquela potência chamada Apex. É que a gente tem que lembrar também uma coisa que a gente falou na primeira temporada, né? Foi quando tava chegando no finalzinho ali, que a Apex começou a aparecer de verdade na série. É em relação ao que a gente conhece da Apex, que é Mechagodzilla, né? Então, a gente já tem um centro do poder que eles têm, de algumas coisas, e aí a gente tem todo esse questionamento do que leva eles nessas pesquisas agora, mas provavelmente alguma coisa ali já de preparação pro que a gente conhece no Mechagodzilla, lá nos filmes e tal. Então talvez esses estudos todos que eles estão fazendo ali esteja centrado para esse ponto, né? Para poder chegar ali nessa grande arma que seria para derrotar todos os titãs e tal. Então por isso que eles estão fazendo esses pontos, mas aí a gente tem que esperar os próximos episódios para entender de vez, né? Qual que é a ideia da Apex e tal. Mas basicamente ela se centrou, principalmente porque a Apex ela tá fazendo experimento com super espécies, né? Então, Exato, e tem a ver com a Mei também. isso. Um A Mei, código que ela ela, passou, né? É um código código que dela. na primeira temporada, não sei se vocês se recordam, que ela chegou a esboçar interesse em demonstrar o código para Apex, né? Para Apex, foi para Apex. Foi. Porém, ela voltou atrás, tudo e tal, e deletou a parte dos códigos deles. Tudo leva a crer que a Apex e a Mei estão combinando para fazer algo que possa ter a ver com os Titãs. Sim, e a Apex ela gera algo que eu achei interessante no episódio 4, que é toda aquela questão da evasão do roubo, né? Que eles têm que Exato. fazer para ver a parte dos equipamentos, né? Que A forma que roubados eles do, roubaram do Hiroshi. do Hiroshi, meu, os caras foram ninja e eles estão Uhum. monitorando, até a Mei mostra, né, no episódio 4, se não me engano, um 3, mostra que eles estão monitorando todos eles o tempo todo, eles nem sabiam que Exato. estavam monitorando. Então a Apex já estava tomando conta deles o tempo todo, já sabia onde que era, onde estava o dispositivo, já sabia o que eles estavam fazendo, aonde eles estavam fazendo, com quem eles estavam fazendo, então começa a mostrar um pouco do poder que a Apex Exato. tem. Exato. E é um poder muito grande, assim. É. Eles tomam conta da. Eles tomam conta da operação, né? Assim, ó, Uhum, no piscar de olhos, entendeu? O um Monark tapa. tá aqui e pum, agora a Apex tá tomando conta da operação com o Titã. Então, é isso, eles chegam ali e dominam tudo. Então, é a força que a Apex tem que vai trazer bastante coisa também. Isso nos leva à pergunta. Já temos 5 episódios no caso, né? Aqui nós estamos falando até o 4, mas já tem 5 episódios lançados aí. Nessa sexta-feira já sai os 6, né? De 10 episódios da temporada, assim como a primeira. E a pergunta é: ele é o vilão da temporada ou ele tá sendo apenas usado? Assim? Não, ele não é o vilão da temporada pra mim. Pra mim ele vai ser um peão. Ele vai ser usado pra fazer alguma coisa. Eu acho que eles provavelmente vão ter alguma intenção e na verdade vai acabar combinando uma coisa maior, cagada que eles vão fazer, vamos dizer assim. Ao meu ver, não, ele não é. Não acho que ele seja o vilão dessa temporada. Eu acho que não. Eu acho que a gente ainda vai ver nos próximos episódios que o real vilão pra mim vai ser a Apex. Não vai ser o. Eu acho que o coitado do Titan X, que nem eu disse, vai ser um peão no meio disso tudo. Sendo destruído ou então sendo judiado, enfim, o termo que vocês escolherem aí, por uma questão dos próprios seres humanos, sabe? E uma coisa, a gente não viu Godzilla essa temporada, né? Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Eu tô guardando isso pro nosso último tópico. Tá, vamos voltar no, É, no, no Godzilla depois. tem um último tópico aí que eu acho que é o desfecho com força aqui.
Nós estamos quase chegando na metade. No caso, Rafael e eu já vimos os 5, né? Mas a gente tá tentando aqui não Não, soltar não dá um nada sem spoiler querer, aí pra vocês. sem querer para vocês, pra só semana que vem a gente falar do 5 e do 6, né? Então a gente tá tentando. Mas outra coisa do Titan X que a gente vê nesses dois episódios, Rafael, do 3 e 4, com mais força, né? A gente já falou isso nos dois primeiros, mas com mais força em relação àquela, vamos dizer, como é que vamos dizer assim, aquele ritual, né? Aquele grupo em Soledad que meio que faz um ritual ali com o Titã. A gente tem um pouquinho mais daquele povo aparecendo. Aquilo que a gente chamou de pulga, eu fui procurar e são Scarabs, o nome daqueles bichinhos, que basicamente Scarabs se eu não me engano, é uma Caralho, né? palavra que veio de um tipo de besouro, né? Alguma coisa assim. Ele tem um nome científico que é parecido com Scarabs, que é tipo como se fossem uns besouros. Então, são aqueles bichinhos, aquelas pulgas, que eles têm um comportamento em grupo, né? Eles. E haja pulga, né? Porque tá no mundo inteiro por onde Isso. ele passa, o É, bicho surge, né? surge os bichos. Então, parece que aí também a ideia do padrão migratório dele, né? O comportamento que ele faz de um caminho ao outro, parece que ele sempre fica assim, né? Ele sempre fica indo nesse caminho, tanto que tem a ideia lá do grupo Soledad. Mas esse caminho que ele faz, será que ele faz por instinto? Ou ele está sendo obrigado a fazer esse caminho? Será que a Apex não está meio que intervindo no caminho que esse Titã faz, sabe? Que ele tem um padrão, né? Ele tem um padrão migratório que ele faz ali. Sempre um comportamento que ele acaba meio que voltando sempre lá para aquele povo, né? Para aquele Soledad lá no Chile lá, que é tipo Eu, o ritual do bicho. eu acho que não, acho que é tipo um padrão migratório dos animais Dele mesmo, mesmo. sabe? Ah, tá. Eu acho que sim. Eu acho que por enquanto a Apex não tem nada a ver. Mas eu Por acho que no enquanto, né? futuro, com É. certeza vai ter. Aguardem, aguardem. É Agora, bom, Rafael, chegamos ao ponto que eu queria ver você falando. Chegamos ao ponto. Vamos Não, falar aqui. Eu cantei pro Rafael o personagem que eu mais detesto dessa na série. semana retrasada, quando ele falou da Kate e tudo e tal. Eu falei, cara, espera chegar o episódio 3, que você vai ver e depois a gente conversa. A gente vai falar dos dois aqui ao mesmo tempo, mas agora o nosso ponto é a Kate, tá? O trauma dela e todas as outras coisas que começam a surgir, apenas surgir, tá? Não tem muita força assim, mas eles começam a surgir algumas coisas, algumas nuances em relação ao personagem nesses episódios 3 e 4. Mas eu queria que você focasse mais, Rafael, inicialmente aqui agora. O que você achou desse trauma dela, desse colapso que ela tem e o dramalhão dela no episódio 3? Desde a primeira temporada eu não acho que ela teve tanta relevância. Não vou. Mas eu acho que agora, porque assim, pra mim, no episódio que a gente tem o desfecho, pra mim o final dos flashbacks da época da Keiko. Pra mim, acho que não vai ter mais. Eu acho que ali, Eu pra também acho que mim, não. Eu também acho que acho que pra não. mim ali encerrou. Ali encerrou todo aquele arco da Keiko, do Lixol quando eram jovens e tudo e tal, porque e para mim encerrou de uma forma muito boa, muito foda. Realmente encerrou de uma maneira que não tem o que falar. Porque ele teve início, meio e fim o arco da Keiko, do Lixol e do Miranda quando eram jovens. Cara, foi muito bem construído. Eu já cansei de falar na primeira temporada. No episódio passado eu falei a mesma coisa e eu repito. Do Lixol, do Miranda e da Keiko, quando eles eram jovens, na década de 50, tá muito bem feito. É o que carrega a série nas costas, vamos dizer assim. Porque é muito foda. O problema é a atualidade. Não a parte da Uhum. Monarch, que também está sendo muito bem construída. Não a parte do lixo atual ou de tudo. Mas sim que eles estão querendo dar uma ênfase numa Kate. Não só a Kate, mas a May também é um perfil que eu não tô curtindo muito. Kentaro é café com leite. Pior que ele tá bem apagado na segunda, né? É café com leite. A May tá tendo uma ênfase maior na segunda temporada, mas ela tá menos Uhum. arrogante do que na primeira. Na primeira eu não Exato, gostei da exato. arrogância dela. Mas a Kate tá, parece que as crianças birrentas quando você vai no shopping e fala assim: Sim. mãe, eu quero comprar aquilo. Não, filha. Não, na volta a gente compra.
E é isso que a Kate tá, cara. A Kate tá uma menina birrenta. No terceiro episódio, ela faz aquela birra na boate, aquele dramalhão todo, porque ela liberou o Kraken lá, o Kraken, o Titan X, o Titan X, e ele tá vindo pra São Francisco, e todo mundo começou a evacuar São Francisco, ela começa a fazer uma birra lá que não quer sair, que dorme na praia, e começa a ouvir a voz do oceano, Uhum. né, que deu a entender uma ligação Com Godzilla. psíquica com algum titã. É uma ligação que ela tem ou com os titãs, né? Uhum. Ela tem uma ligação porque no primeiro episódio o Godzilla olha, encara ela, Exato. né? E não faz porra nenhuma com ela. Eu não tô gostando do personagem da Kate nessa temporada. Não tô gostando. É um personagem que é muito. Tá fazendo um. Tá como se fosse um dramalhão muito grande. No episódio 5 eu não vou falar agora, vou deixar pra lá, mas ela melhorou um pouco. Mas não tô gostando desse dramalhão, dessa birra que ela tá, essa criança birrenta. Não sei, cara. Eu acho que agora depois. Não sei se você reparou isso, Josimar. Mas depois do episódio 4, que pra mim eles encerraram o arco do passado, da década de 57, da década de 50, eu acho que eles vão começar a construir melhor agora a história ao redor de cada personagem, criando um background mais Uhum. para seguir para seguir em frente essa série, entendeu? E Sim. agora não tem mais o passado para carregar nas Não, costas. Eu não. não iria voltar mais no passado depois do encerramento que deu no Não, quarto acho que não. episódio. Não tem porquê, cara. É porque assim, a primeira temporada se foca tanto no flashback Keiko e Shaw, até Bill também. Estragou um pouquinho o protagonista, os protagonistas que eles queriam, né? Que eram os jovens ali, Mei e Kentaro. Só que o flashback ele pesou tanto na primeira temporada que os três ficaram apagados, assim. Então, tipo, não são personagens muito bem desenvolvidos na primeira temporada. Aí a segunda, eu acho que eles perceberam, cara, que eles precisavam fazer isso, entendeu? Então, tipo, a gente precisa escolher um protagonista que não pode ser. Não tem como ficar preso no flashback, cara. Você fazer uma série pra ela ficar presa totalmente no flashback. Então não tem como. Então a gente vê que eles começam a fazer uma preparação com a Kate, já no terceiro e no quarto. E aí semana que vem a gente volta pra dizer se essa preparação mudou a personagem no 5 e no 6, né? Que a gente ainda vai ver. E se de fato eles vão fazer com que agora ela seja protagonista, né? Que agora ela tenha muito mais camadas do que eles tentavam fazer ela ter nesses primeiros episódios, mas que não tava dando, cara. A personagem zero carisma, assim, e não tinha um peso em nada do que ela entregava. Isso não é nem pela atriz e nem pela personagem em si. É pelo que eu acabei de falar aqui. É o peso dos flashbacks da primeira temporada, cara. Então não tinha como, entendeu? Não teve espaço para que o presente poder brilhar com mais força. Então, igual a Val falou, eles encerraram os flashbacks na quarta temporada. E agora eles precisam seguir com esses personagens e fazer, desenvolver eles melhor e fazer com que o presente seja muito mais interessante, entendeu? Chame a atenção. Chega de flashback, cara, não faz mais flashback. Agora foca no presente de vez e segue. Segue com esses Exato. personagens, entendeu? Você quer que os três sejam os protagonistas? Então agora faça com que os três sejam, entendeu? Porque a Mei deu uma mudança em relação à primeira, e como a gente falou aqui, o Kentaro tá extremamente apagado, cara. Entendeu? Sim. Agora ele é o coitado, agora ele é o mais coitado da segunda temporada. E no quarto episódio a gente já começa a ver um pouco de mudança na Kate. Sim, Um pouco de mudança. No quinto episódio a gente não vai falar agora, mas na próxima temporada, na próxima semana a gente vai falar do 5 e do 6, exato. sobre a mudança dos personagens. Eu não acredito realmente que vai ter mais flashback. Eu acho que não. Eu também não, mas eu espero Pelo muito que não. menos, Eu pelo espero muito menos que não. não dos três. Eu acho que É, talvez tenha de como o Monark se desenvolveu depois dos três, enfim. Eu acho que agora eles vão focar nos três lá na Mei, no Kentaro e na Kate. A Keiko, eu acho que logo ela deve ir de base. Eu acho que aos poucos. E o Lishol acho que vai continuar porque ele carrega também a série nas costas, né? sim, só que nesses dois últimos episódios, não nos dois últimos, no 3 eu acho que não. Tá um pouquinho ali, mas é que ele tá começando a ficar apagado também, né? Eu acho que Sim, pra isso, então, pra eu poder acho. dar protagonismo Exato, pros outros três. exato. Ah, Eu acho que talvez, não sei, cara. A Keiko e o Lishol acabem indo de base e acabem morrendo aí no. Se não nessa temporada ou na próxima para poder dar mais ênfase.
E eu acho muito estranho, porque eles ainda não fizeram a ligação com. Fizeram a ligação com Kong, Ilha da Caveira, mas não fizeram a ligação com Godzilla 2, né? Ainda se passa entre o Godzilla 1 e o Godzilla 2 essa série. Sim, sim. Tá em 2015, né? Tá antes do Godzilla 2 ainda. Tanto que no Godzilla 2 aparece Caju pra dar de monte, né? Então, Caju? Caju? Caju. Caju não, parece um monte de caju. Parece um monte Caju, de cara. caju pra lá e pra cá. Que E aí, o beleza. que o Rafael falou em relação ao Godzilla lá, é o que eu vou colocar no final agora pra vocês. Godzilla, ele basicamente foi o ponto, né, de ligação da primeira temporada. Faz sentido, querendo ou não. A segunda temporada acabou ali mostrando Kong, assim como o primeiro episódio dessa temporada. Aí, de repente, Kong também sumiu, né? No segundo episódio diante ali, cadê Kong? Não temos Kong. E não temos Godzilla. Temos agora o Titã-X. E, cara, você acha que... É uma coisa que a gente já comentou muito da primeira temporada, mas você acha que esses 4 episódios que a gente viu agora, você acha que a série ela tá sabendo como equilibrar os monstros, né? Os kaijus, com o drama familiar, o drama humano que eles Cara, estão colocando? nessa temporada, por incrível que pareça, eu sinto que tá. Eu Tá sinto que começando agora, né? Tá Porque começando, tá exatamente, do episódio 3, mais ou menos, ali pra cá. o 3 Esses acho que dois não, eu- viu? Acho que o 4. O 3, o drama, Não, o 3 é drama mais da focado em Kate outra ali. coisa, mas O drama da Kate não... mas eu acho que a série tá começando a tomar uma forma diferente. A partir do 4º episódio ali, tá tomando uma forma um pouco diferente. E é sei. uma forma que, se continuar, vai me agradar. Mas tem que ver se vai continuar. Mas você acha que eles vão começar Monsterverse, menos kaijus, e focar mais mesmo nos humanos? Ou você acha que eles... Eu acho que ele, a princípio sim. A princípio sim, porque eles vão, agora eu queria entender que eles vão focar no dilema Monarch e Apex. Obviamente vai aparecer um kaiju outro aqui, outro ali, mas aquela ênfase que nem deu na primeira temporada nos kaijus, né? Eu acho que não vai ter tanto nessa temporada por enquanto. Que eu acho que essa temporada vai moldar pra tudo aquilo que a gente viu no... Eu acho que vai moldar pra aquilo ali, entendeu? No Godzilla 2, Godzilla vs Kong, enfim. Vai moldar tudo aquilo pra o que a gente vai ver agora. E talvez, não sei, tá? Isso a gente vai ver no último episódio apenas. Mas talvez eu sinto que vai ter um salto temporal aí no final da temporada. É igual a primeira, né? Interessante. Vamos ver. Tem bastante coisa que eles podem fazer, bastante coisa para se desenvolver ainda, né? Ver aí os próximos episódios. A gente já viu os 5, mas deixamos em sigilo aqui, que algumas coisas que aconteceram nos 5. E aí agora a gente volta semana que vem, como eu disse, na quarta-feira, pós-Demolidor, pra gente falar aí do episódio 5 e 6, e basicamente quase acabando, né? Que depois só temos mais 4 episódios para acabar a temporada. Então, talvez o episódio 6 traga bastante coisa também pra gente falar juntamente com os 5 aí. Então é só, velho. Esse aqui foi o nosso bate-papo, né? 2 episódios aí de Monarca. Agradecer a todo mundo que nos escutou até o final. Agradecer, Rafael, por essa força de sempre comigo aí no bate-papo de Monarca, assim como foi com a primeira temporada. Tamo junto sempre. Pode chamar à vontade aí que a gente tá aí pra falar um pouquinho mais aí dessa série aí. E agora voltamos semana que vem. E já aguarde também para terça-feira que vem o início da segunda temporada de Demolidor Renascido. Escutem todos os nossos podcasts, sigam nas redes sociais e nos encontramos na próxima. Valeu, abração. Valeu, galera. Um abraço.